Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, que Deus esteja abençoando a todos neste domingo, que é o dia do Senhor, neste dia em que nós tiramos essa parte da manhã para jejuar e orar. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida das famílias reunidas nesse momento. Que Deus esteja abençoando rica e abundantemente todos os nossos irmãos, todas as nossas famílias, membros da nossa igreja e também os nossos amigos, os familiares, outras pessoas que acompanham a nossa transmissão. Nós hoje teremos uma reflexão em torno do Salmo de número 23, nós vamos ler apenas o versículo 1. Nós vamos buscar orientação nesse texto, apenas o primeiro versículo deste Salmo, que todos conhecem sobejamente. Nós vamos lê-lo e ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, os salmos são registros poéticos escritos ao longo de 9 séculos e os mais antigos datam de 1500 anos antes de Cristo. Eles relatam situações diversas envolvendo o povo de Deus e encerram grandes lições que ainda hoje falam ao nosso coração nas mais diferentes condições e nas mais diferentes circunstâncias. O Salmo 23 é um dos mais conhecidos e um dos mais lidos em todo o mundo, sobre o qual se escreveram vários milhares de livros tratando deste ensino. Os escritores relatam que Davi escreveu este salmo quando estava no deserto, em um oásis, cercado dos seus inimigos. Aprendemos neste salmo inúmeras lições e nós vamos, nesta oportunidade, nos reportar apenas ao versículo 1, primeiro versículo deste salmo, que encerra preciosos ensinos que abordaremos dentro do tema O Pastor Incomparável. Vamos falar sobre essa questão um pouco na manhã deste domingo e procurar lições que sejam norteadoras, lições que balizem a nossa vida, que nos fortaleçam, que nos conduza, que nos dirija, lições que deem o norte que nós necessitamos neste momento difícil pelo qual estamos atravessando o nosso país e no mundo com esta pandemia. Irmãos, o que é que nos ensina o texto lido? Primeiro versículo deste salmo, o salmo de número 1, aliás, o salmo de número 23, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós aprendemos aqui pelo menos 3 lições extremamente importantes e que nos orientam acerca da nossa caminhada, nossa trajetória. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que o pastor incomparável, ele é transcendente. Ou seja, o texto nos mostra que o nosso pastor, ou pastor incomparável, é o nosso próprio Deus, Criador e autoexistente. É o mesmo Deus soberano que criou o universo, governa e sustenta pela sua providência todas as coisas, pelo seu poder e também pastoreia a nossa alma, pastoreia a nossa vida, dirige
os nossos caminhos, conduz a sua igreja. Portanto, irmãos, Ele é o Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. O pastor incomparável é imensurável, é inimaginável, é incompreensível por nossa mente frágil e limitada. Por isso ele é transcendente. A Bíblia, a teologia sistemática que trata dessa questão, diz que o Deus transcendente é aquele Deus que nós não podemos atingir. É aquele Deus que está muito acima, inimaginavelmente acima da nossa compreensão e do alcance da nossa mão e da nossa própria mente. Mas esse Deus transcendente, esse Deus que não é possível alcançar por sua transcendência, ele vai nos mostrar também no segundo passo, uma segunda lição. Ou seja, o texto nos ensina que o pastor incomparável é o pastor e é o Deus imanente. Ou seja, o que é o Deus imanente? O Deus imanente é o Deus que vem ao nosso encontro. É o Deus que está ao alcance de cada um de nós. Ou seja, Deus, ele é transcendente, ele está acima e totalmente fora do nosso alcance, mas ele se fez homem. Ele veio ao mundo. Ele trouxe o poder, o amor, a misericórdia, o acesso, a possibilidade de nós nos encontrarmos com Ele, de nós vivermos o seu amor, de nós nos achegarmos a Ele. Portanto, o Deus que é o pastor incomparável, Ele é ao mesmo tempo transcendente, ou seja, está totalmente acima de nós, totalmente impossível de ser alcançado, mas ao mesmo tempo e paradoxalmente, ele é o Deus que está ao alcance do homem, porque ele é o Deus imanente. A palavra imanente significa aquele que está ao alcance da nossa possibilidade. Ele é o meu pastor. Então, o Deus transcendente é o Jeová Ruí, é o Deus que conduz a sua igreja, é o Deus que conduz a nossa vida. Por isso nós temos aqui dois nomes para Deus que são conhecidos em toda a Bíblia e ele é apontado aqui no início desse salmo. Muito embora imensurável e transcendente, o Deus imanente, ele se manifesta para cada um de nós, ele está ao alcance de cada um de nós. Se na sua transcendência temos um Deus extramundo, ou seja, um Deus que está fora do alcance do mundo, também na sua imanência temos um Deus intramundo, ou seja, o Deus que veio ao mundo, um Deus que se revela, um Deus que se manifesta ao mundo, um Deus que habita no coração humano. Ou seja, no texto de Isaías, capítulo 6, nós temos um Deus que está assentado num alto e sublime trono, que é o Deus transcendente. Mas Isaías diz também que toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, naquele texto do capítulo 6 de Isaías, ao mesmo tempo que ele visualiza, que ele imagina ou tenta imaginar um Deus que está fora do seu alcance, ele também enxerga, pela misericórdia de Deus, pela revelação de Deus, do Espírito Santo de Deus, um Deus que está conosco e cheio de glória. Esta é uma comprovação da imanência de Deus. Davi tinha consciência da grandeza e da soberania de Deus, esse Deus extramundo, como nós falamos, mas que tinha também a consciência de que Deus não era apenas um pastor. Davi tinha consciência que esse Deus, esse pastor incomparável, era o seu pastor. Por isso o texto é muito enfático quando diz:
O Senhor é o meu pastor, ou seja, aquele que me conduz, aquele que está comigo, aquele que está ao meu alcance, o Deus imanente, o Deus que eu posso encontrar, o Deus das possibilidades, o Deus que está a todo momento ao nosso alcance. No Novo Testamento, Jesus é, portanto, o Deus imanente, o Deus que deixou a sua glória, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por nós morreu na cruz para que a sua morte vicária e através da sua morte vicária fizéssemos com o Deus transcendente uma aliança nova e eterna. Portanto, irmãos, Deus, que é o Deus que nos conduz, o Senhor, como diz o texto, o Senhor é o meu pastor, ou seja, a figura do pastor é aquele que conduz o rebanho. E aqui nesse texto que nós lemos, ele é conhecido como Jeová Ruí, aquele que dirige, aquele que conduz, aquele que dá a direção. Portanto, mas ele é também o Jeová Jiré, ele é o Deus que não permite que tenhamos falta. Por isso, o texto nos ensina que o Deus, ou pastor incomparável, ele é também suficiente. Ou seja, ele está dizendo que nós temos suficiência nesse pastor incomparável, porque nada nos faltará, diz o texto, ou nada me faltará. Então, ao mesmo tempo que o texto fala do Deus que nos conduz, o Jeová Ruí, ele é o Deus da provisão, o Jeová Jiré. Deus não só cria o universo e o homem, mas ele governa todas as coisas e principalmente a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada, atende aos nossos clamores, a nossa necessidade. Ele é o nosso Deus pleno e totalmente suficiente, provedor, de modo que nada não nos falte. E aqui, quando o texto está dizendo que ele é o Deus provedor, que nada não nos falte, não é apenas nós pensarmos em coisas, em provisões materiais. É aquele que não nos falta na hora da escassez, é aquele que é a nossa companhia quando as situações se tornam difíceis, se tornam terríveis, se tornam calamitosas, como a situação que nós estamos vivendo. Davi, ao escrever este salmo, ele não está pensando em provisão material, muito embora esta provisão esteja também no conjunto da vontade de Deus para o seu povo. Nós recebemos de Deus aqui todas as coisas que necessitamos, mas Davi não está falando só de coisas. Davi está falando daquele que é o Deus transcendente, é o Deus imanente e é o Deus suficiente, aquele que está ao nosso redor. Ele é o nosso pastor, ele dá a direção, ele conduz o rebanho, ele é a nossa paz, ele é o nosso protetor, ele é quem nos guarda, ele é a nossa justiça, ele é aquele através do qual, pelo sacrifício de Cristo, a justiça de Deus foi aceita, foi satisfeita e nos propiciou a redenção que temos em Cristo Jesus. Ele é o nosso companheiro, ele é a nossa companhia, é aquele que nos acompanha sempre. Ele é a nossa vitória, ele é a nossa salvação, acima de tudo. Portanto, irmãos, nele nós estamos plenamente salvos, guardados, amparados, seguros, plenamente satisfeitos, não por receber coisas, mas por termos a sua presença. O pastor incomparável, ele não provê apenas as nossas necessidades básicas, mas ele nos alimenta para que suportemos os desafios, suportemos
as circunstâncias, muitas vezes adversas, e nós possamos viver neste mundo turbulento, onde crescem as tensões, onde florescem as contendas, onde brotam as mágoas, onde sobram desafios. Ele é o nosso Senhor, Ele é quem nos conduz, Ele é quem dirige os nossos passos. Jesus é o nosso pastor, o pastor incomparável, o pastor transcendente, que está acima de nós, mas o pastor também imanente, que está ao alcance de cada um de nós. E é também o pastor suficiente. Nele temos plena provisão. Provisão não apenas material, como nós falamos, muito embora ele seja também o nosso provedor material, mas acima de tudo, o provedor que cuida das nossas necessidades da alma, das nossas necessidades emocionais, das nossas necessidades espirituais. Jesus é o nosso pastor. Ele sabe que somos ansiosos, ele sabe que somos inquietos, ele sabe que somos inseguros, ele sabe que somos indefesos, mas ele não só nos conduz aos pastos verdejantes, como ele nos resgata dos abismos perigosos que tantas vezes nós acabamos trilhando, que tantas vezes surgem à nossa frente, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Deus é o Deus transcendente. Deus é o Deus imanente. Deus é o Deus todo suficiente. Por isso, glorificamos a esse Deus. Glorificamos ao nosso pastor incomparável, o Jeová Ruí, que nos conduz, que dirige os nossos passos, e Jeová Jiré, que é o nosso provedor, é o Deus da provisão, é o Deus do cuidado, é o Deus do perdão, é o Deus do consolo, é o Deus da paz, Deus companheiro, o Deus que nos guia, que nos segue pelo vale sombrio da sombra da morte, se passarmos por esse vale e quando passarmos por esse vale. Portanto, Deus nos abençoe, abençoe os nossos irmãos que estão ao alcance da nossa transmissão, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Deus nos guarde, nos conduza nesse dia, que é o dia do Senhor, separado para o louvor do Senhor, comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe nesse dia e que nós possamos nos dedicar à oração, ao exame da sua palavra nesse dia, buscando melhor e maior comunhão com esse pastor incomparável, inimaginável, inconcebível, mas ao mesmo tempo alcançável por aqueles que são seus filhos, através de Jesus Cristo, do sacrifício vicário de Jesus, aquele que possibilitou a nossa comunhão com Deus, a nossa aliança com Deus, a aliança que Ele mesmo fez, que Ele mesmo tomou a iniciativa de realizar para o nosso bem, para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos aqueles que nos assistem nesse momento, que nos acompanham, que participam desse culto nesta manhã de hoje, de domingo, 19 de abril. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos aqueles que têm sido edificados, como nós temos sido edificados nesses dias de pandemia, quando nós nos achegamos mais a Deus, a sua palavra, e o buscamos através da oração. Que Deus nos abençoe e abençoe também os nossos amados e diletos irmãos, amigos e familiares. Nós vamos orar agora, irmãos, vamos falar com Deus através da oração, encerrando a nossa reflexão nesta manhã e nos preparando para continuarmos orando nesse dia, buscando a face do Deus vivo, buscando conforto, consolo do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor,
Nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te agradecemos, não obstante as circunstâncias, Senhor. As circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem ser difíceis, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo Deus, ele continua sendo Deus, o Deus que cuida, o Deus que dirige, o Deus que governa, o Deus que ampara, o Deus que é a nossa companhia. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa bênção. Muito obrigado, Senhor, por poder tê-lo ao nosso lado e no nosso coração. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, aos nossos familiares reunidos na manhã deste dia, aos nossos amigos, a todas as famílias, ó Deus, que estejam acompanhando essa transmissão. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos idosos, tem misericórdia, Senhor, dos enfermos, abençoando, Senhor, aqueles que estão distantes, que estão desigrejados, que ainda, Senhor, não fizeram a opção de abrir o coração para o Senhor Jesus, que esse seja o dia oportuno para abrirmos o coração e abrigarmos a pessoa de Cristo Jesus, o pastor incomparável, no nosso coração. Portanto, ó Senhor, te pedimos, aceita, Senhor, a nossa gratidão, a nossa oração nesse momento. Dirige nesse dia os nossos passos, a nossa vida. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós agradecemos a Deus. Hoje nós estamos orando, fazendo um jejum até o meio-dia. Estaremos orando por essa pandemia, pela cessação, pelo término dessa pandemia, e Deus pode fazer isso. Nós cremos nisso. Deus é o nosso Deus. Ele controla todas as coisas. Ele é o Deus da providência e tudo coopera para que o seu plano seja levado a efeito. Nós vamos continuar orando pelas nossas autoridades durante esse dia, pelo governo federal, pelas outras esferas de governo, governo estadual, governo municipal, os governos municipais. Nós estaremos intercedendo diante de Deus pelas nossas autoridades sanitárias, pelos profissionais de saúde. Vamos interceder pelas nações, pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus nos abençoe, dê um dia de paz, um abençoado dia a todos os nossos irmãos. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.